Olá, amadas irmãs, que alegria que nós sentimos em estarmos juntos mais um dia, juntas através do amor de Jesus Cristo, separadas fisicamente, mas unidas através desse amor. E pela alegria de estarmos juntas aqui hoje, eu gostaria de convidar vocês a juntas estudarmos um pouco sobre o livro de Tiago. Eu tenho tido uma grande oportunidade de estudar com o irmão Alan Dutton, através da Sercris, o livro de Tiago, durante essa semana. Tem sido uma bênção muito grande e eu queria muito compartilhar essa grande bênção com vocês e algumas das coisas que esse livro tão rico nos traz. O livro de Tiago foi escrito por Tiago, irmão de Jesus, e ele é um espelho da nossa alma. Nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 1 de Tiago, mas eu queria compartilhar com vocês que essa carta de Tiago foi escrita para judeus, cristãos que estavam fora da Palestina, estavam isolados. E esses irmãos estavam sendo oprimidos financeiramente, eles estavam passando por muitas dificuldades. Ainda bem que era só naquela época, que não passamos dificuldades hoje, não? Então, para que a gente possa falar um pouco sobre essas dificuldades, eu queria compartilhar um pouco mais com vocês. Esses irmãos, eles estavam passando por grandes dificuldades e essa carta de Tiago é uma carta para ajudar o povo a passar por essas provações e lembrar que eles estavam sendo testados, que eles estavam sendo provados por Deus, mas que eles poderiam passar por essas provações com a dignidade do cristão, que eles poderiam enfrentar todas essas dificuldades como nós cristãos devemos passar. Lembrando que nós passamos por dificuldades e por provações para sermos moldados por Cristo. Ele não faz isso para nos castigar ou trazer qualquer outro tipo de cobrança para nós, e sim para que nós possamos ser moldados por Deus em cada momento da nossa vida, nas alegrias e nas tristezas. E Tiago, ele escreve para os irmãos que estão passando por essas dificuldades para fortalecê-los e ajudá-los a não cair no pecado. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, dentro dessa carta de Tiago. O livro de Tiago, ele traz 5 marcas de um cristão maduro, porque esse livro ele fala sobre maturidade e é o que nós devemos buscar diariamente na nossa vida, sermos cristãos maduros. Nós já passamos pelo batismo, nós recebemos o leite espiritual e agora nós estamos no momento de buscar maturidade. E é essa maturidade que vai nos fazer dar-nos frutos. Então é muito importante que a gente se dedique diariamente a essa maturidade espiritual. Dentro do livro de Tiago, ele cita 5 exemplos de um cristão maduro. E eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, o cristão maduro é paciente na tentação. Segundo, ele pratica a verdade. Terceiro, ele tem um poder sobre a sua língua. Quarto, ele é um pacificador. E quinto, ele ora durante os problemas. E dentro desses 5 itens, nós vamos falar um pouquinho mais sobre sermos pacientes nas provações. Nós estamos vivendo num momento que é necessário nós termos muita fé e muita paciência para passarmos por essa provação que tem sido a pandemia. Muitos dos nossos irmãos perderam seus empregos ou tiveram seus salários reduzidos. Muitas irmãs estão em casa isoladas, sem poder ver seus familiares, sem poder ver a família em Cristo, sem poder abraçar um ao outro, né? Muitos sem poder ver seus netos, suas netas, e a gente sabe o quanto isso é sofrido.
Mas não podemos esquecer que nós nunca estamos sós. Nós somos filhas de Deus. E que pai deixaria um filho sozinho no momento da sua provação? Ele está conosco a todo momento. E é durante essa provação que nós devemos refletir, olhar à nossa volta e pensar tudo o que está acontecendo. E pensar que nós estamos sendo provados para sairmos melhores. Como que o ouro é derretido e transformado em joia? Durante um período de altíssima temperatura. Como que um diamante se torna uma pedra preciosa? Muitas marteladas. E nós seremos cristãos maduros, cristãs maduras, através destas provações. E aí vem a pergunta: você já foi provada recentemente ou está passando por alguma provação? Eu acredito que todas nós temos as nossas provações. E como que nós vamos enfrentar com alegria as nossas provações? Pequenas provas, elas podem se tornar grandes crises. Às vezes a gente acorda e parece que tudo está dando errado. Você vai sair para trabalhar, o pneu furou, você se atrasa para pegar as crianças na escola, a gente queima comida, a gente esquece algum compromisso. Essas pequenas provas, elas não são provações, mas pensa que ao final do dia, quando a gente junta tudo isso, como é difícil passar por todas essas coisas. E na vida da mulher nós temos diariamente pequenas provas, e quando a gente coloca tudo na balança no final do dia, elas se tornam grandes provações. Quando elas vêm ao mesmo tempo, e geralmente isso acontece conosco. E como que a gente pode passar por essas provações? Como que a gente pode transformar derrotas em vitórias? Como que a gente pode transformar provações em triunfos? Com a nossa maturidade espiritual. E a gente só consegue isso através de um relacionamento profundo com as Escrituras e com Deus. Diariamente. A gente não almoça uma vez na semana. Nós comemos diariamente. O alimento tem que ser diário, né? E como que a gente passa por essa transformação de maturidade espiritual? Com alegria. Tiago 1:2 fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ele não fala se vocês passarem, mas ele fala passarem. E ainda bem que elas passam. Então nós vamos passar por essas provações. E Tiago traz para nós que nós devemos passar com alegria. E como que a gente passa com alegria durante uma provação? Às vezes isso parece ser impossível. Mas se a gente avaliar o que está acontecendo com a nossa vida com os olhos da fé, nós vamos conseguir avaliar que Deus está nos moldando e que nós vamos passar por essas provações e vamos nos tornar melhores do que entramos, assim como o ouro que entra como metal e sai como uma joia. Então, se a gente avaliar e colocar na balança o nosso conforto versus o nosso caráter, o material versus o espiritual, a gente vai conseguir avaliar que as provações elas estão nos transformando. Nós precisamos ter uma mente que compreende. Tiago 1:3 fala o seguinte: pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. Então, entender que a dificuldade produz perseverança é necessário. Quando Abraão foi chamado para servir pela fé, não estava sendo provado, ele estava sendo moldado. E Deus quer nos ver crescer através da nossa fé. Então, através da nossa fé, Ele vê o nosso crescimento. Através das nossas provações, Ele nos lapida. Nós precisamos ter um desejo total de entrega.
Tiago 1,4 ele fala: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, né? Então nós precisamos ter esse desejo de entrega. Deus necessita da nossa cooperação, Deus constrói nosso caráter antes mesmo de nós servirmos. Então assim, pensa, Deus levou 25 anos para dar um filho para Abraão. Ele estava moldando ele durante esse tempo, né? Jesus passou 3 anos com seus discípulos, moldando seus discípulos, e quantas provações eles passaram, né? Então, nós passamos por isso junto com Deus. Ele quer conhecer o nosso caráter para depois usar as nossas vidas. E assim ele faz com o pobre, que se alegra, pois tem riquezas que não se perdem, e com o rico, que se alegra, pois suas riquezas não estão em Deus. Ambos deixando Deus agir em suas vidas com o desejo de entrega. Nós precisamos ter um coração que acredita. Tiago 1,5 diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida, né? Então, que a gente tenha um coração que acredita. Quando passamos por dificuldades, nós precisamos orar. E devemos orar para termos sabedoria, porque ela vai nos dar o alimento para passarmos por essas provações. Lembrando que Deus não nos livra das provações, mas Ele nos livra nas provações, né? Então, pedindo sabedoria, nós não vamos perder a oportunidade que Deus está nos dando de passar por esse crescimento. Quando passamos por provações, pedimos para Deus que não nos tire isso, mas que nos transforme através disso, nós temos um triunfo. Pedindo com fé, sem duvidar. Não podemos ser como ondas no mar, aquela que ora está por baixo, ora está por cima. Nós precisamos lembrar onde está nosso alicerce. E se pedimos com fé, Deus nos dá como um bom pai. E se a gente tiver o foco na perseverança durante as provações, e lembrando que o foco principal é a perseverança para ganharmos a coroa da vida, nós teremos força e sabedoria para passarmos pelas provações e sairmos delas muito melhores do que quando entramos. Nós precisamos lembrar que o cristianismo não está em quarentena. Nosso coração, nosso espírito não pode estar isolado nesse momento de pandemia. Nós precisamos sim usar o nosso coração para transbordar o vírus da fé. Mostrar aos nossos irmãos e ao mundo lá fora que precisa da salvação, que o verdadeiro cristianismo é a resposta para todas as perguntas. Nós não estamos de férias, nós estamos isolados fisicamente, mas nós temos muitas ferramentas para compartilhar a nossa fé com o mundo e com os nossos irmãos. E muitas vezes Deus usa nossa vida para ajudar o nosso irmão a passar por uma provação. Então, que a gente possa, além de tudo, ser instrumento também. Se dedique a ligar para uma irmã, para um irmão e perguntar: como é que você está passando por essa pandemia? Como eu posso orar com você nesse momento? Nós só vamos conhecer as dificuldades e as provações uma das outras a partir do momento que nós nos dedicarmos a conhecer o que está passando na vida do outro. Assim como uma psicóloga precisa ir fundo na vida de alguém para poder resgatar as suas dores, os seus medos, os seus receios para lhe ajudar nesse processo, nós precisamos ir fundo na vida uma das outras para poder alicerçarmos uma nas outras na fé. Então, o meu encorajamento para vocês, minhas queridas irmãs, é que
durante esse tempo de pandemia, nós busquemos diariamente a nossa maturidade espiritual e que também a gente possa ajudarmos umas às outras. Ligue, nós temos um grupo e será que nós nos conhecemos o suficiente para sabermos da dor uma da outra? Será que nós estamos orando por aquilo que a nossa irmã precisa? E será que nós estamos conseguindo o nosso alimento espiritual diário? Às vezes a gente acha que não tendo tempo, e eu já usei muito essa desculpa na minha vida, hoje eu não consegui fazer meu devocional porque eu não tive tempo, acordei atrasada, eu tinha isso, aquilo para fazer. Mas eu vejo que mesmo durante o tempo, se a gente não coloca como prioridade, esse momento vai passar. E é esse alimento sólido e maravilhoso que nós precisamos buscar todos os dias. Nós precisamos compartilhar uma com as outras esse alimento. Nós precisamos encher os corações uma das outras de fé e esperança que Deus está conosco em todos os momentos. E que nós seremos moldadas diariamente por Cristo, mas que Ele está nos moldando para nos presentear com a coroa da vida. E que um dia estaremos todas juntas no céu, felizes e alegres por termos passado por todas essas provações, com perseverança, com fé e com o amor uma das outras. Que Deus abençoe suas vidas, seu alimento diário e que, se Deus permitir, que logo possamos estarmos juntas novamente. Um beijo grande e fiquem com Deus.